E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a história da educação. Ela é constituída por datas, nomes, fatos históricos, marcos institucionais, movimentos. Há uma sequência linear, evolutiva, pequena, de acordo com cada tempo. Da Ratium Studiorum de 1549, junto com a chegada dos jesuítas no Brasil até a última LDB de 1996, a história da educação foi palco de longas e, na grande maioria das vezes, se basear pelos dados e a realidade atual de hoje, de improdutivas discussões. Do campo legislativo, sempre foi palco de guerras de narrativas, de questões ideológicas. E nunca geraram em torno de um projeto de país, né? Algo assim com substância para que elevasse o nível do Brasil a outros patamares. Já sabemos que a maioria dos países, pelo menos os três, ranking PISA, Singapura, Finlândia e Coreia do Sul, eles colocaram a educação como política de Estado, né? E há uma mudança cultural que favorece isso. Infelizmente, aqui no Brasil a gente também não tem projeto da educação para o país e também não tem um espaço cultural necessário para que haja essa eficiência da educação, tanto em termos institucionais como termos funcionais. O campo legislativo para a educação, principalmente no que se fala das discussões, quase se torna em tragédia. Pelo menos no Senado, com a tentativa de assassinato do educador Fernando de Azevedo, a maneira truculenta como foi dada a morte do educador Anísio Teixeira, né, que ele foi brutalmente assassinado, foi torturado e até mesmo hoje se tem mais provas de que a cena de morte do baiano Anísio Teixeira foi forjada. Tem outros nomes importantes e isso daí vai desde do início da educação até o último movimento que teve em relação à educação, que é o Escola Nova. E isso a gente tem Leôncio de Carvalho, professora Doralice, Inácio de Loyola, que não é brasileiro, né? Fernando Capanema, Sampaio Dora, Francisco Campos, Lourenço Filho, Carneiro Leão e até mesmo o Marquês de Pombal, outro que também não é brasileiro, mas que influenciou em um certo momento. Há outros nomes também. Em relação aos fatos históricos, como eu acabei de falar do movimento da Escola Nova, os movimentos da educação, o maior responsável pela educação brasileira, pelo menos na educação no Brasil colônia, é a Igreja. E com o papel da Companhia de Jesus e de todos os jesuítas e outras companhias que haviam no país e que trabalhavam em torno da educação, como os beneditinos e os franciscanos. Há uma tentativa do Estado tomar a educação como política de Estado e como bandeira para conduzir o desenvolvimento do país, mas isso daí parece que aqui no Brasil a educação é mesmo um bolo recheado e coberto de intenções. Há muitas intenções e pouco resultado e pouco pragmatismo acerca da educação brasileira. E a falha do sistema, que ela não é de hoje, ela é histórica, né? O Estado tenta assumir esse papel da educação, mas não consegue por problemas, sejam eles de ordem econômica e de ordem política. Aliás, é o que mais marcou os retrocessos da educação, o fato do Brasil não ser um país estável e não criar aí um ambiente em que a educação possa crescer, evoluir de forma sustentada, continuada. A história da educação ela marca por uma seguinte característica: ela é excludente, ela não inclui o pobre,
Na história, ela não incluiu os negros, muito pelo contrário, ela alijou os negros do processo de educação, de maneira escancarada ou de maneira sutil, criando dificuldades para os negros estudarem, como dizer, assim, até como normas como uniforme. Isso daí impedia o negro de estudar. E a gente sabe que a questão, pelo menos do que se fala da qualidade da educação, é só os ricos mesmos que estudaram. O Oliveira Viana, no livro Populações Meridionais do Brasil, ele fala que os fazendeiros, o que compunha a elite rural no Brasil, eles estudavam, tinham cultura e quando terminavam os estudos aqui iam para Coimbra, né? Ele fala isso. Aí, mas depois, logo depois, no Idealismo da Constituição, ele vai falar que se der uma educação de qualidade para o brasileiro, ele chega longe. O brasileiro é capaz de muitas coisas. Ele recomendava essa qualidade no ensino para deixar o brasileiro preparado. Logo após o Oliveira Viana, já havia ali em meio a ele, desde a República Velha, uma discussão sobre a escola nova, que ela só vai ganhar força, acho que 40 ou 50 anos depois, com a ascensão do Getúlio Vargas. Desses nomes aqui que eu acabei de falar, alguns deles, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Sampaio Dória, eles assinam um manifesto dos pioneiros da escola nova. Com Getúlio Vargas no poder, eles conseguem fazer as modificações que eram necessárias ali para a educação. Uma educação inclusiva, que alcançasse a todos, a universalização do ensino. Naquele momento ela é concretizada e há um avanço assim grande no campo ali no período do Getúlio Vargas em torno da educação, e isso vai ficar para outro vídeo. Leôncio de Carvalho, ele abre espaço para que a educação seja também dada por instituições privadas, e a partir dali se cria-se um gap. A elite já tinha uma educação já privilegiada. Para implementar aquilo, deveria se dar a educação aos negros, mas isso acaba não se concretizando. Para mim, o Leôncio se revestiu de algo que tinha apelo na sociedade para implementar a abertura às instituições privadas e, nesse sentido, criar esse gap de educação e trazer esse transtorno que a gente tem hoje. A maioria dos países desenvolvidos que estão no ranking PISA torna uma educação única, ela é só do governo, ela é só do Estado, e rico e pobre sentam à mesma mesa, têm a mesma qualidade da educação. O Leôncio de Carvalho atrapalhou muito a educação brasileira, criando esse gap, distanciando esse Estado aí, provedor único da educação. E é uma característica, parece que até vamos dizer, os Carvalhos não contribuem com a educação brasileira, nem antigamente nem hoje. Haja vista o vídeo que eu tenho aqui no canal a respeito do que o Olavo de Carvalho fala da educação. Não entende nada, acho que não deve ter lido nenhuma LDB, vamos para dizer a verdade. Então, a educação brasileira ela é marcada por vários processos, melhorias, avanços e retrocessos, estão tudo juntos, tudo numa mesma bolha, caminham lado a lado. Eu vou dividir a educação, a história da educação, em colônia, império, república, Estado Novo, ditadura militar e Constituição de 88. Então serão 6 vídeos, né, para deixar uma base aí para a gente poder tratar da educação com a maior seriedade que ela precisa, com a maior honestidade intelectual que se faz necessária, ainda mais nesse ambiente de histeria coletiva, de desinformação continuada, de esse ambiente que a Hannah Arendt falava que nasce as consciências tribais organizadas. E
é isso daí. A gente se encontra no próximo vídeo sobre a história da educação no Brasil colônia. Espero que vocês estejam gostando do canal. Eu peço que vocês deixem aí os comentários a respeito do vídeo, se eu tô indo legal no áudio, tô indo legal no vídeo propriamente dito. Se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa em específico, o canal tá desenrolando. Deixe aí o seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo aí com alguém. Me ajude a bater a meta. Então tá, até mais.